Hoje é dia 8 de janeiro de 2023 e se você está aqui comigo, significa que hoje eu estou completando aí 3 anos como investidor da Bolsa de Valores. Eu já deixei passando aqui para vocês, inclusive nos cards aqui em cima, a trajetória de como foi meu primeiro ano. Eu fiquei até um pouco apreensivo se eu ia fazer o vídeo de como foi o segundo, mas resolvi trazer para vocês aqui só do terceiro, para até mostrar um pouco aí de como minha carteira vem performando ao longo do tempo. Então, se você quer ver um pouco aí da estratégia que eu utilizo e acompanhar aí como está a rentabilidade da minha carteira, se liga aí. E aí? Aqui quem fala é Paulo Matheus e esse é o Universo Zero. Então, turma, eu separei aqui para vocês o nosso tão querido aplicativo Kinvo, que ele vai nos mostrar aqui um pouco de como minha carteira performou ao longo aí desses 3 anos. Então, para vocês que ainda não conhecem, aqui é um dos aplicativos que eu mais gosto aí para controle da minha carteira. Até porque a gente sabe que quando começamos a investir, nós temos que ficar ligeiros aí com o imposto de renda. Então, eu trouxe aqui para a gente acompanhar. Como vocês podem ver, aqui minha carteira tem início ali no dia 8 de janeiro de 2020. E no momento que eu gravo esse vídeo, que é alguns dias antes até de mostrar para vocês aí dia 8, que é aqui dia 20 de dezembro, o que tem acontecido? Minha carteira está performando aí em 25,97% de rentabilidade, enquanto o Ibovespa ao longo desse ano aí está caindo aproximadamente 10% e o CDI 20%. Se a gente for ver aqui, ó, tem uma parte da cotação anualizada, comparando com o Ibovespa, que é um parâmetro que eu acho legal da renda variável, a gente vê que ali em 2020 a carteira ficou em 21,87% contra 2,01% do Ibovespa. Em 2021 a carteira caiu ali quase 1%, enquanto o Ibovespa caiu quase 12%. E agora, fechando esse ano aí de 2022, a carteira ali está por volta de 4,05% positivo, enquanto o Ibovespa está caindo um pouquinho. É claro que a gente sempre quer que nossa carteira performe de uma forma melhor, mas eu acho que até aqui ela tem entregado um resultado interessante. Então aqui tem algumas coisas que eu acho legal passar para vocês, o que o pessoal gosta bastante, eu também, que é essa parte aqui de proventos. Então vou abrir aqui para a gente ver como foram os proventos ao longo desse ano, né, de 2022 que passou. Lembrando que desde ali do iniciozinho de 2020, a gente começou a ter alguns rendimentos, começamos a aprender mais aí sobre as bonificações, os próprios rendimentos de aluguéis dos fundos imobiliários. E a gente aqui vê um gráfico, ó, se vocês forem acompanhar, desde fevereiro de 2020 aqui, no gráfico a gente vê que aqui não teve nada. Em março lá de 2020, se a gente ticar aqui, vamos ver o que aconteceu. Se vocês olharem, lá em março de 2020, ó, eu já comecei a ganhar alguns rendimentos ali de uns fundos que eu comprei na época. Então aqui, ó, tinha 4 fundos imobiliários, Aliança, BCFF, HGLG e o Quineia. E se vocês olharem bem aqui o gráfico ao longo desses 3 anos aí, tem crescido bastante. Teve alguns meses recordes aí que a gente pode ver, como por exemplo aqui em maio de 2022, acho que foi o meu recorde aí de proventos, que ganhei um pouco mais de R$300 de renda passiva. Mas se a gente for analisar bem,
esses dividendos, esses rendimentos que a gente vem tendo aí, tem crescido. Hoje eu acredito que está tendo uma média até interessante para o patrimônio que eu tenho até aqui, investido em renda variável. Mesmo com esse cenário caótico que a gente sabe que ainda vamos vivenciar esse ano, eu acredito que manter a estratégia que você criou é o que vai fazer muita diferença no longo prazo. Então, o último parâmetro que eu tenho aqui para vocês, que é de dezembro, inclusive enquanto gravo esse vídeo ainda nem acabou, e acho que vai ficar em torno aí de uns R$200 até fechamento aí desse pagamento. O mais interessante aqui, galera, é que vocês entendam que esses proventos e tudo que a gente vem fazendo ao longo desses anos vai se mostrar cada vez mais atrativo à medida que nós passemos mais tempo investindo. Quando eu venho aqui, por exemplo, em classe de ativos, dá para ver tudo que eu venho construindo na minha carteira ao longo desse tempo. Então aqui a gente pode ver o tanto que eu já tenho em ações, em fundos imobiliários, em aqui outros tipos de fundos que são atrelados aí ao CDI ou à renda fixa, o próprio Tesouro Direto. E eu vejo que é muito interessante porque aqui uma ferramenta dessa, como o Kinvo, é algo que ajuda demais aí no controle da nossa carteira. E algo que é interessante que eu queria passar para vocês, vou voltar aqui de novo em proventos, ó, é que o Kinvo ele nos dá uma agenda do que vai acontecer já nesse ano de 2023. Então, se vocês forem analisar bem, nós estamos iniciando o ano agora e olha aqui, já tem proventos aqui anunciados para dezembro. Se eu for descendo mais aqui, ó, para o mês de julho. Então o ano começou e já tem coisa anunciada aí até para o final do ano. Um monte de renda passiva aí que vai estar entrando na carteira. E pessoal, eu só tenho a agradecer, inclusive por vocês que me acompanham. Se a gente for puxar uma média de proventos desde 2020, ó, eu gosto de pegar aqui a média mensal. É claro que isso aqui vai atualizar, mas se vocês olharem, ó, em 2020 eu ganhei em média aí de rendimentos, dividendos mensais em torno aí de R$29, R$29,21. Já no outro ano, ó, esse valor aqui mais do que quintuplicou praticamente, ó. R$109,83 a média mensal. Em 2022 esse valor já foi para R$165,51. Então eu vejo que agora a gente está em 2023, depois temos 2024, e à medida que a gente vai caminhando e se esforçando para investindo aqui, essa renda passiva vai tender a crescer e a gente vai ter mais tranquilidade no futuro. Eu me lembro que naquele vídeo que eu fiz do primeiro ano, eu inclusive falei com vocês sobre aventuras aí no universo das criptomoedas, que eu ainda carrego aqui em minha carteira só Bitcoin. Eu vou até abrir aqui como é que está a estrutura dela para vocês. Se a gente for analisar bem, mais ou menos aqui 36% da minha carteira está em ações, 22% aqui em fundos imobiliários, mais ou menos. Aí tem um dinheiro em caixa, que fica ali perto dos 15%, junto com alguns outros investimentos em renda fixa, que somam ali 14,76%, mais 8,55% no Tesouro Direto, além de um fundo atrelado ao CDI, que eu estudo bastante, entendo aí como funciona o Come Cotas, e ele tem sido interessante. O que eu mais gosto de ressaltar aqui para vocês, pessoal, é que essa minha carteira aqui é de um investidor aí iniciante que começou a estudar sozinho muita coisa. Tô com uma rentabilidade que eu considero até ok aí nesse trajeto, visto a tudo que vivemos nesse período aí em relação à pandemia, eleições. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês
é que assim como eu tenho conseguido e venho trazer esse vídeo aqui para vocês do meu terceiro ano, eu sei que esses proventos vão continuar crescendo, a rentabilidade da carteira também. A gente teve um ano bem difícil se a gente for analisar, e eu gosto de olhar inclusive a inflação que a gente passou nesse período. Se a gente olhar ali em 2020, que estava na casa dos 4,43%, depois aqui em 2021 já foi para 10,06%, e a gente está fechando aí 2022 na casa dos 6%. É muito importante que a gente consiga fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente da mesma forma que a gente trabalha para conquistar as nossas coisas. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, compartilha para alguém que acha que é impossível ganhar dinheiro com isso aqui e que essa pessoa possa realmente valorizar cada vez mais o seu trabalho, o seu esforço. Deixa aqui sua inscrição no canal, que a gente ainda vai discutir muito a respeito até de como tem funcionado a minha carteira, que tipo de ativos eu venho escolhendo aí ao longo do tempo. Porque se a gente for olhar bem e fazer uma análise, até puxar aqui pelo extrato mesmo, o que aconteceu aqui, ó, algumas aplicações que eu fiz aqui nas minhas contas correntes, rendimentos aqui de fundos imobiliários de shopping, o que eu tenho de fundo imobiliário até hoje, será que o que eu ainda tenho está coerente com aquele vídeo que eu mostrei para vocês em relação à minha carteira. Para vocês que têm curiosidade em saber o que eu tenho mesmo, eu tenho vídeos aqui separados no canal mostrando para vocês quais são as ações que eu tenho, quais são os fundos imobiliários, o que eu penso a respeito de criptomoedas, principalmente o Bitcoin. E a gente vai vendo aqui no extrato, e é muito bacana, inclusive quando a gente tem uma carteira como essa aqui do Kinvo, que eu reforço que é a que eu mais gosto e acho muito interessante acompanhar por aqui, é que a gente vê tudo o que vai acontecendo no decorrer do ano e como a disciplina de estar investindo em empresas sólidas vem trazendo esse retorno para a gente. Então eu vejo aqui ganhos que eu tive com empresas do setor de energia, como por exemplo aqui a Taesa, que eu estou mostrando para vocês. Os ganhos provenientes do setor bancário, como aqui o Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil. E eu espero que de verdade isso aqui possa ser um vídeo que vai te impulsionar a não desistir dos seus investimentos. Eu posso lhe dizer com segurança que quem me conhece sabe que eu tenho vivido aí um novo momento, uma nova fase da minha vida, que agora estou indo mesmo para um apartamento próprio, então estou mexendo aí com muitas reformas, lidando com vários outros tipos de gastos, mas deixar um dinheiro reservado para esses investimentos, que é para o meu eu do futuro, não podem faltar. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. No mais é isso, tudo de melhor sempre e até mais.